Olá, que tal? Tudo bem, queridos amigos do GuiaCast? Eu fui diagnosticado com Covid-19 e estou no momento impossibilitado de gravar novos episódios. Então eu gostaria de compartilhar com vocês novamente alguns dos episódios que mais gostamos no ano de 2020. E não se preocupe que em fevereiro de 2021 voltaremos com novos episódios inéditos. Então, te deixo com o bate-papo dessa semana. Tchau, tchau! Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com Carlos Jardim, Head de Supply Chain Brasil, da Pfizer. O Carlos tem formação em Administração, Negócios Internacionais e Comércio Exterior pela Unip, Gestão de Negócios pela FGV, Gestão de Estoques, Produção e Gestão da Cadeia de Suprimentos pela Unicamp, MBA pela FGV e Master em Educação Executiva pela ISCTE Executive Education. Especialista em Operações de Supply Chain End-to-End, Sales and Operations Planning, S&OP, lançamento de novos produtos, excelência em forecast em empresas como JP Morgan, Samsung Brasil, Catalent Pharma, Merial, além de fusões e aquisições, reengenharia e encerramento de operações. Carlos, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Olá, Rodilson. Bom dia a você e a todos os ouvintes do GuiaCast. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Carlos, você está trabalhando com supply chain há mais de 15 anos, iniciando a carreira com comércio exterior. Como nasceu aí a sua paixão por supply chain? Olha, Rodilson, de uma maneira muito honesta e direta, eu não me lembro de ter feito uma decisão consciente por trabalhar em supply chain. Eu gostava muito dos assuntos ligados à geografia, geopolítica, e aí surgiu o meu interesse em comércio exterior. Dentro dos desafios de comércio exterior, eu pude tomar contato com outras disciplinas de supply chain, como por exemplo a área de planejamento, a área de logística, e a partir daí a minha responsabilidade foi crescendo dentro da área de supply chain, expandindo as minhas responsabilidades. Parece que é um vírus supply chain, e quando você já está contaminado por ele, você se percebe ali totalmente apaixonado por supply chain. De uma maneira bastante tranquila, eu posso dizer que essa paixão por comércio exterior se acentuou de uma maneira muito especial após a minha entrada no setor de saúde, né, na indústria farmacêutica. É onde realmente você vê que todas as disciplinas de supply chain têm uma aplicação direta na vida das pessoas. E basicamente essa foi a minha jornada aí de paixão e amor por supply chain. E toda essa jornada e paixão, né, por supply chain te trouxe aí há 3 anos que você está trabalhando na Pfizer. Você poderia nos resumir um pouco sobre como você tem desenvolvido a sua carreira na empresa e qual o seu papel como head de supply chain? Legal, Rodilson. É muito bacana a gente poder falar disso. Eu tive o convite da Pfizer de poder fazer parte do time aqui no Brasil e basicamente eu tenho responsabilidade sobre o processo de planejamento de demanda, a Sales and Operations Planning, lançamento de novos produtos. Além disso, eu tenho comigo o time de comércio exterior, a distribuição e armazenagem. É uma responsabilidade muito grande e, obviamente, a gente opera aqui supply chain end-to-end. É muito interessante notar que ao longo desses 3 anos, a gente procurou desenvolver um trabalho bastante próximo da área comercial, das áreas de marketing, das áreas de finança, além dos nossos parceiros das áreas regulatória, qualidade e manufatura. A jornada realmente é uma jornada de integração, focando bastante aí no nosso Sales and Operations Planning, mas com uma visão muito voltada para os nossos pacientes, que são as pessoas que utilizam os nossos produtos na ponta e a razão maior dos nossos trabalhos. Além dessa integração forte com os parceiros de negócio, visando, obviamente, o impacto nos nossos pacientes, um foco muito grande no aprimoramento e desenvolvimento das nossas pessoas e dos nossos processos e ferramentas. Então, de uma maneira bastante simplista, eu diria que a jornada desses 3 anos foi bastante intensa em integrar os nossos processos, em desenvolver as nossas pessoas e, obviamente, aperfeiçoar também aí o nosso método de trabalho
e as nossas ferramentas. O meu principal papel como Head de Supply Chain é garantir que os nossos produtos estejam disponíveis para os nossos pacientes na ponta. Essa é a missão número 1 do Head de Supply Chain na Pfizer. E como gestor de uma empresa bem renomada como a Pfizer, com certeza existem muitos desafios. Qual que é o seu principal desafio tendo que gerenciar todo o supply chain da empresa? A Pfizer é uma empresa que tem 2 grandes unidades de negócio no Brasil e elas têm dinâmicas de trabalho bastante diferentes, de negócios bem diferentes. Acho que o principal desafio é, dentro de uma área cross-funcional como supply chain, a gente manter o atendimento a 2 unidades de negócio completamente diferentes, mas criando processos aí que sejam aplicáveis e aderentes às 2. Então, a chave aqui é realmente a integração, entender o que é valor para o paciente, entender o que é crítico para cada uma das unidades de negócio e ajustar o nosso processo em supply chain para criar aderência a essas necessidades ou a jornada mesmo do nosso paciente. O nosso grande desafio é fazer isso de uma maneira homogênea, número 1, e com um custo que seja adequado para a empresa. Ô Carlos, você aparentemente é bastante jovem, né? E minha pergunta relacionada a esse tema é: que passos você acha que foram decisivos para você chegar onde você chegou, por ser aí, ter uma idade aí não tão alta, né? Uma vez que grandes executivos, Head Supply Chain, na grande maioria deles, já tem ali uma idade avançada, porque traz toda aquela experiência necessária para estar nessa posição. Para você, né? Que passos foram decisivos para você chegar onde chegou e ocupar essa posição de destaque na companhia? Acho que os passos que eu dei na minha carreira são passos que outros executivos também deram, mas eu tive a facilidade de ter algumas atitudes que foram bastante positivas. A primeira delas, eu acho que ouvir abertamente e atentamente o input de todos aqueles que trabalham com a gente. Existem pessoas que são verdadeiramente abertas a contribuir com o seu feedback de uma maneira bastante construtiva e positiva, mas a gente tem que ser aberto a ouvir essas pessoas. E eu tive a sorte de ser uma pessoa bastante aberta a ouvir os feedbacks. Número 2, eu acho que a atitude de colaborar, a atitude de construir em conjunto, de fazer parte de time, de construir em conjunto com os colegas em prol de um bem comum. E eu tive essa chance de poder desenvolver essa atitude ao longo da minha carreira. Outra coisa que eu julguei que é bastante importante, a paixão por excelência e por desenvolver as pessoas. Não apenas eu mesmo, né? Me considero como um aprendiz contínuo, mas ter a chance de dar o desafio às pessoas, apoiá-las, e isso cria, de fato, muito engajamento. Mas vou te dizer, Rodilson, que tive 2 grandes sortes na minha vida. A primeira, de ter grandes mestres e mentores comigo, me apoiando, me desafiando e, acima de tudo, me dando a sua confiança e oportunidades. Mas tive também a sorte de encontrar pessoas muito profissionais ao longo da minha carreira. Pessoas que puderam me desafiar, que puderam contribuir com a sua visão, que me ajudaram a criar grandes ideias, mas, acima de tudo, me apoiaram a executar essas ideias e implementar soluções ao longo da minha carreira. Então, acho que é uma junção de coisas, né? Atitude positiva, aprendizado contínuo, cooperação com os colegas, grandes mentores e, obviamente, estar acompanhado de grandes profissionais. Tudo isso me ajudou bastante. Fica claro aí para os ouvintes do Guia Cash: atitude, paixão, desenvolvimento e aprendizagem, juntamente com as pessoas, né? Valorizando aqueles que te dão aquele empurrãozinho para você crescer. Acho que é bastante relevante. Te dou os parabéns aí, viu, Carlos, por toda a sua carreira profissional, te trazer até essa posição que você está na Pfizer. Falando um pouquinho agora da Pfizer. Pfizer é uma empresa biofarmacêutica, líder em pesquisa, fabricante de medicamentos e vacina. Você poderia nos falar um pouco sobre a empresa, sobre a companhia? A Pfizer é uma empresa de origem norte-americana, com presença de manufatura global, com presença de comercial também global. É uma empresa de ponta em desenvolvimento científico, tanto em medicamentos como em vacinas, e agora com uma tendência muito forte biofarmacêutica. A gente tem aqui no Brasil a chance de ser um mercado bastante representativo para a Pfizer. A gente ocupa uma posição aí no top 10 dos mercados com maior revenue, e a gente vive um momento bastante interessante com relação aos negócios, mas também com relação ao desenvolvimento científico. E como está o momento da Pfizer ou do setor de medicamentos no Brasil? A gente tem acompanhado através das notícias
notícias que a Pfizer é uma das empresas que está liderando a questão do desenvolvimento de uma vacina especificamente para a Covid-19. A gente já está realizando os testes tanto na Alemanha como nos Estados Unidos, com previsões aí bastante otimistas de disponibilidade da vacina para o grande público. Obviamente que essa vacina é uma expectativa muito grande para os nossos pacientes e para as populações atingidas pelo Covid. Falando um pouquinho especificamente do momento da Pfizer, a gente vê a empresa registrando números bastante positivos no Brasil, não apenas em 2020, mas também em anos anteriores, apresentando um crescimento bastante interessante. E o setor de medicamentos no Brasil como um todo vive um bom momento, né? Apesar de inúmeras conversas, desindustrialização do setor farmacêutico no Brasil, de uma maneira geral, o setor tem apresentado aí números bastante positivos. Carlos, a Pfizer ela tem uma fábrica em Itapevi e conta com uma estrutura geral no Brasil de em torno de 1,6 mil funcionários. Como vocês estão mantendo as operações funcionando e quais medidas foram tomadas a fim de manter a equipe Fabril em segurança? Rodil, foi muito interessante a gente falar disso e não dá para falar da equipe Fabril sem falar de todo o cuidado que a Pfizer está tomando com os colegas, né? Veio uma definição global e em todos os níveis de liderança da companhia a gente tem metas muito claras com relação à segurança, especialmente agora na questão da pandemia do Covid. Então, desde o CEO e passando pela alta direção e todos os líderes da companhia têm muito claro 3 grandes objetivos. Número 1, salvaguardar a integridade de todos os colegas da Pfizer. Isso número 1. Número 2, garantir o suprimento contínuo dos nossos medicamentos para os nossos pacientes. E número 3, nos empenhar de maneira bastante energizada, contribuindo com os nossos recursos, com os nossos cientistas, com o nosso conhecimento para acelerar a resolução da pandemia. E é muito interessante viver estes valores. Eu posso te dizer, estando dentro da Pfizer, que isso é uma atitude diária. Não é um speech, não é um slogan, não é um discurso. As pessoas realmente estão engajadas nesses 3 objetivos. Vou falar um pouquinho, por exemplo, da nossa força de vendas. Nossa força de vendas foi colocada em home office durante o período da pandemia. Nós ajustamos também um período de férias para eles e a empresa tomou todos os cuidados para salvaguardar a integridade física, mas também cuidando da parte psicológica e da parte financeira dos colegas que estavam em home office. O mesmo se aplicou aos nossos escritórios. Então, todos os colegas com atividades administrativas não diretamente ligadas à manufatura foram colocados em trabalho remoto e a empresa procurou assegurar a melhor condição possível de trabalho remoto, colocando um aparato de assistência social, como também telemedicina, um canal direto com o nosso time de saúde, bastante importante. E um processo de comunicação muito transparente e muito direto com todos os colaboradores. Falando especificamente da nossa fábrica de Itapevi, existe obviamente um plano de continuidade de negócios, um plano de resposta à pandemia, que não é apenas de Itapevi, é de todos os nossos sites globalmente, e esse plano foi bem ativado aqui na nossa planta de Itapevi. Uma série de ações foram colocadas aqui nesse site, como por exemplo, para garantir o distanciamento social. A gente reorganizou todos os nossos turnos de trabalho, a gente reorganizou a priorização das linhas produtivas, todo o layout da nossa fábrica foi adequado, inclusive em áreas de convivência, como por exemplo, vestiários, refeitório, até mesmo nossa enfermaria. Então tudo isso foi instalado, foi remodelado, foi repensado de uma maneira muito rápida, adequado pelo nosso time do site aqui de Itapevi. Um esforço muito grande, mas também muito bem coordenado e responsivo para salvaguardar a integridade de todos os colegas aqui em Itapevi, bem como garantir a continuidade do suprimento para os nossos pacientes. E uma vez que você é responsável pelas operações end-to-end de supply chain da Pfizer, o que inclui logística, inclui gestão de provedores logísticos, como é a logística da Pfizer hoje no Brasil e como vocês têm lidado com os 3PLs, né, a fim de garantir o fluxo de medicamentos que registrou um aumento na demanda agora, na contramão do mercado atualmente? É impossível eu falar da logística da Pfizer pensando apenas na distribuição. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho da nossa estrutura de importação também. A estrutura do nosso supply chain aqui. Nós temos conosco o time de planejamento de demanda, que trabalha muito perto da
da área de marketing, das áreas comerciais, das nossas unidades de negócio, assuntos regulatórios, finanças e um link muito próximo com o nosso hub de planejamento de supply. Essa área também engloba Sales and Operations Planning e lançamento de novos produtos. Nós temos uma área de importação bastante ativa que atua em contato direto com o nosso hub de planejamento, com os nossos centros logísticos, notadamente na Europa e também no Panamá. A gente também atua muito grandemente na parte de, obviamente, desembaraço aduaneiro, coordenação de embarque com esse time, mas a gente tem uma estrutura que se chama Intercompany Operations, e essa estrutura é responsável por assegurar a nossa contratação global de fretes e a manutenção desses trade lanes. E é importante reconhecer o excelente trabalho feito pelo time de Intercompany Operations, junto com o nosso hub de planejamento de supply, que fica na Costa Rica, em conjunto com o nosso time de importação no Brasil. Mesmo durante a pandemia, com escassez de voos, a gente não registrou nenhuma ruptura em processos relacionados à importação de mercadorias. Assim como o mercado como um todo, a gente registrou ali alguns atrasos pontuais, mas um excelente trabalho executado no nosso processo de importação. A gente, obviamente, também conta com um time de inbound, que é responsável por toda a recepção de produtos no nosso centro de distribuição e a gestão do inventário, e um time de outbound que toma conta de todo o nosso planejamento de transportes, execução de entregas, rastreamento, reconhecimento de vendas e também da nossa logística reversa. E em paralelo, a gente tem 2 times que trabalham aqui com auditoria de fretes, pagamento de faturas, uma gestão muito próxima dos nossos custos logísticos, que também é uma área de bastante atenção para nós, e um time que nos ajuda também a implementar e desenvolver os nossos projetos, sejam projetos em nível corporativos, projetos um pouco mais táticos e inclusive projetos também de melhoria contínua. Então, de uma maneira geral, essa é a estrutura da logística da Pfizer, olhando aqui dentro. Falando um pouco de distribuição, a Pfizer opera no modelo de 3PL, nós temos como parceiro a DHL já há alguns anos. Recentemente, tomamos a decisão de renovar o nosso contrato tanto de armazenagem como de distribuição com a DHL, e a gente opera um centro de distribuição a partir da região metropolitana de São Paulo, atendendo todo o Brasil, das nossas 2 unidades de negócio. Dentro dessa estrutura, a gente obviamente tem a estrutura que faz todo o suporte logístico para vendas, mas também para distribuição de amostras, distribuição de produtos promocionais, e todos os nossos eventos de marketing também são atendidos a partir desse Distribution Center localizado aqui na região metropolitana de São Paulo. Você falou anteriormente, né, Carlos, que você chegou até a posição de head porque você teve atitude, paixão, desenvolvimento, necessidade ali de aprendizagem. E uma frase que você usou, você também falou que teve mentor, né, alguém que te empurrou, alguém que te provocou ali, impulsionando o seu caminho para chegar onde você chegou. Você consegue destacar alguém dentro desse seu caminho que realmente fez a diferença para você conseguir progredir, chegar até a posição de head, que é uma posição tão almejada aí para os profissionais de supply chain? Nesse tocante, eu sou realmente uma pessoa abençoada, Rodilson. Inclusive, tenho a sorte de aqui agora dar nome a essas pessoas, né? Então, eu faço um agradecimento muito especial ao seu Francisco D'Angelo, que foi um dos mentores no início da minha carreira, uma pessoa realmente marcante, uma pessoa extremamente ponderada, inteligente, analítica, bem articulada, que me passou valores de trabalho assim, muito importantes e que contribuiu de uma maneira bastante positiva para o meu desenvolvimento. Eu posso falar também do Peter Head, um gestor que eu tive que ajudou a me desenvolver bastante em relação a comércio exterior, a uma mentalidade mais analítica, voltada para KPIs, voltada também para atender às unidades de negócio, e que foi uma pessoa extremamente inspiradora para mim. E eu posso falar também do Carlos Massarotto, que trabalhou comigo, me liderando diretamente e me dando uma visão empresarial bastante interessante, a maneira como nós enxergamos a cadeia de valor, a maneira como a gente coordena os vários entes dentro da nossa própria organização
organização visando atender a cadeia de valor como um todo, um gestor excepcional do ponto de vista técnico e também de pessoas. E especificamente aqui na Pfizer eu não posso deixar de citar a Patrícia Braga, que é a minha líder direta, uma pessoa extremamente inspiradora do ponto de vista de que é uma pessoa que traz a visão extremamente aguçada para o paciente, que é a razão maior, nosso grande propósito está ao redor do cliente, mas uma pessoa que cria um ambiente extremamente positivo, favorável, encorajador, para que as pessoas se desenvolvam, para que as pessoas busquem seus sonhos e que, acima de tudo, mantém também uma visão empresarial bastante forte. Então, eu tenho nessas pessoas, assim, mentores muito marcantes. Mas, como eu disse para você, eu tenho muita sorte, porque além de ter mentores muito importantes comigo, eu tive a sorte de, ao longo da minha carreira, poder trabalhar também com profissionais, colegas que estiveram diretamente comigo, me apoiando de maneira direta, né? São pessoas que conseguem ou conseguiram, através da sua dedicação, da sua confiança, da sua clareza, desafiar minhas ideias, me ajudar a pensar de maneira diferente, me ajudar a modelar as minhas ideias, me encorajar muitas vezes a pô-las em prática e me apoiaram muito na execução das coisas e em conjunto conseguimos criar grandes realizações. Então tenho bastante sorte nesse aspecto, Rodrigo. Ô Carlos, uma vez que você teve aí excelentes mentores, né? Francisco D'Angelo, Peter Held, Carlos Massarotti e a Patrícia Braga, excelentes pessoas que ajudaram a moldar você como profissional. Eu tenho uma pergunta adicional, não estava no nosso escopo, mas como você tem usado esses exemplos de pessoas que fizeram diferença na sua vida, para você também se tornar um mentor na vida daqueles que você está gerenciando? Rodilson, isso é uma coisa muito interessante e a gente aprende todos os dias. E aprender com os outros é o ato de tornar-se permeável, é o ato de ouvir com atenção. E, acima de tudo, observar com atenção. Quais são os comportamentos que essas pessoas têm, que são positivos e que me influenciaram positivamente? Eu consigo adotar esses comportamentos? Então, ter essa visão crítica, ter essa visão analítica, mas, acima de tudo, ser humilde para reconhecer as suas áreas de melhoria e buscar ser melhor a cada dia, eu acho que é um fator muito importante. Poder olhar para o pessoal que trabalha comigo e poder me colocar usando os exemplos que o D'Angelo me passou, que o Peter me passou, que o Carlos Massarotto me passou, que a Patrícia me passou, e poder compartilhar isso com eles é realmente uma questão muito positiva. Então eu me inspiro nessas pessoas, procuro guardar aquilo que elas trouxeram de positivo e, mais do que isso, incorporar isso nas minhas ações do dia a dia, para que as pessoas que trabalham comigo possam um dia, talvez, se eu tiver muita sorte e competência, ser reconhecido também como alguém que ajuda no desenvolvimento e na mentoria do meu pessoal. Então eu ficaria muito feliz se isso acontecesse, embora digo que isso não seja o meu objetivo principal. Antes das minhas últimas perguntas, eu gostaria inicialmente de agradecer ao nosso sponsor para esse episódio, que é a W6 Connect, que proporcionou o nosso contato e que promove o Supply Chain Summit, que é o evento mais importante do Brasil para diretores de supply chain e logística, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de novembro de 2020 no Hotel Hilton, São Paulo, Morumbi. Quem quiser saber um pouco mais, acesse w6connect.com e se inscreva. Muito obrigado, W6 Connect, pelo patrocínio. Vamos às minhas duas últimas perguntas. Conforme falamos, né, você é bem jovem, né, e tem muita coisa a ser conquistada. A partir de agora, olhando para o futuro, né, o que você tem como meta, como objetivo para a sua carreira profissional? É interessante a gente notar pessoas com 30 anos às vezes não descobriram o seu propósito de vida ou sua meta. Pessoas muito interessantes com 40 anos ainda não conseguiram descobrir o seu objetivo ou sua meta de vida. Pessoas com 50 às vezes também não conseguiram. Eu acredito, ao longo da minha experiência, conseguir já ter claramente aquilo que me realiza. Servir os pacientes é algo que me realiza profundamente. Poder contribuir para a saúde e bem-estar dos pacientes é algo que me realiza. Como te disse, a minha carreira em supply chain começou em outro segmento, mas foi quando eu entrei realmente no segmento de saúde que um grande propósito se revelou para mim e uma enorme satisfação profissional se revelou para mim. Se eu puder alinhar isso, essa satisfação, com poder ajudar no desenvolvimento das pessoas, dos profissionais que estão comigo, poder desafiá-los, poder prover ferramentas, métodos
métodos, coaching, mentoria, para ajudar no desenvolvimento das pessoas que estão comigo, eu me sentiria bastante realizado. A Pfizer é uma tremenda empresa, ela oferece inúmeras oportunidades. A gente tem oportunidades no Brasil, em outras áreas da companhia, em outras áreas de negócio, a gente tem oportunidades fora do Brasil. Realmente é uma empresa onde você faz o seu limite. E obviamente que eu estou bastante realizado aqui na área de supply chain, atendendo os nossos pacientes, ajudando os nossos times em seus desenvolvimentos, mas obviamente atento às oportunidades que a gente tem por aqui. Essa é a visão que eu tenho para o futuro. E dentro das grandes responsabilidades que um executivo tem, onde além de liderar uma grande empresa, como o seu caso, existe também o desafio de conseguir equilibrar a vida de executivo, a vida de pai, a vida de família. Como você tem conseguido organizar a sua vida para encontrar esse equilíbrio tão necessário entre o profissional e o pessoal familiar? Eu gosto muito desse tema. Eu tenho uma dificuldade muito grande de enxergar o Carlos profissional diferente do Carlos pessoal. Eu acredito que a gente é um ser uníssono, uma única coisa. E eu faço até uma brincadeira com o meu time. We work, we play. E essas duas coisas, elas não podem ser dissociadas. Elas coexistem. E eu acredito muito na questão do equilíbrio. E para atingir o equilíbrio, eu utilizo algumas prioridades. Então, eu coloco, sim, a minha família como uma grande prioridade. Para mim é importante o contato com a minha mãe, com os meus irmãos, com meu pai, com a minha esposa, com meu enteado, com todos aqueles que são caros a mim. Existe uma dedicação bastante especial com relação a isso. Assim como existe uma dedicação bastante especial com relação a mim mesmo. Eu preciso manter a sanidade do meu corpo, eu preciso manter a sanidade da minha mente, eu preciso me manter estudando constantemente, aprendendo constantemente. Eu tenho os meus hobbies que eu os mantenho realmente vivos e bastante próximos a mim. Então, isso é bastante importante. Mas você tem que ter uma dedicação muito forte no horário de trabalho. E enquanto você está aqui executando a sua tarefa, fazendo o desenvolvimento profissional das coisas que você precisa, a dedicação tem que ser integral. Assim como também o empoderamento das pessoas que trabalham com você. Então, se você for uma pessoa muito centralizadora, talvez você vai ter que trabalhar mais tarde todos os dias. Empoderar os times é realmente um grande aprendizado. É um aprendizado primeiro para você, e depois para todos aqueles que você empodera. Então, eu acho que esse balanço ele pode ser, sim, alcançado através de estabelecimento de metas muito simples, de prioridades muito simples e de ações que todos nós conseguimos executar. Foco, priorização, empoderamento e, obviamente, uma atitude bastante energizada aqui no nosso dia de trabalho. É gostoso chegar para trabalhar às 8 da manhã e sair do trabalho às 5, 6 da tarde com a sensação do dever cumprido, assim como às vezes é necessário que em ocasiões especiais a gente se dedique mais tempo com relação a isso. Mas, obviamente, fazendo as compensações que são necessárias. Nenhuma vida é plena se ela for desequilibrada. Carlos, você pode deixar os seus contatos e os contatos da Pfizer para os ouvintes aí do GuiaCast? Eu posso ser contactado através do e-mail carlos.jardim@pfizer.com. Eu vou repetir, carlos.jardim@pfizer.com. Estou à disposição para o contato. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Carlos Jardim, Head de Supply Chain Brasil da Pfizer. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de Supply Chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou o Rodilson Silva com o Carlos Jardim, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Equalab.